O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o Pastor Sinésio, então, com a segunda aula de Hebreus de 31 propostas para o mês de julho. Quero lembrar que durante esse período e até mesmo fora dele, você sempre pode enviar perguntas e dúvidas para o nosso canal. Como? Simples. Aí na sua tela você está vendo a nossa página Apocalipse Sem Mistérios, que é uma dos canais. Está vendo também aí agora o meu canal no YouTube, A Palavra Responde. Aliás, peço seu apoio para o nosso canal, inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando os vídeos, enfim, tá? Nos ajuda aí com o que for possível. E também pelo Instagram. Você vai nos achar ali e pode postar seus comentários, suas dúvidas e perguntas sobre esse tema ou qualquer um outro. Fique à vontade. Na edição anterior, nós falamos sobre aspectos básicos das epístolas gerais, dessa seção do Novo Testamento, onde está inserida a Epístola aos Hebreus. Fiz também uma introdução à Epístola aos Hebreus, com diversos aspectos da carta. Hoje, nós vamos falar, então, já no texto da Epístola, sobre o Cristo superior aos anjos de diversas formas. E vamos ver a comparação que o autor faz entre Jesus e os anjos, entre a revelação do Antigo Testamento e a revelação do Novo Testamento. Semana que vem nós concluiremos falando sobre o papel dos anjos conforme as Escrituras. Epístola aos Hebreus, Cristo superior aos anjos, tema de hoje. O autor de Hebreus, sem delongas, ele inicia aqui a sua carta procurando demonstrar a superioridade de Jesus Cristo diante de diversos aspectos da lei mosaica. E ele vai fazer isso demonstrando primeiro a diferença entre os canais de comunicação que havia no passado e os canais de comunicação que acontecem no presente, ou seja, para ele nos dias que ele escreve ali a carta. E é muito interessante todo o processo que a gente vai ver em Hebreus, queridos. Eu preciso entender que Cristo vai ser apresentado nesse início como superior de diversas formas em relação a diversas coisas, e percebam, todas relacionadas às revelações do Antigo Testamento. Isso tem um propósito, tem um porquê o autor está fazendo isso, já eu falo mais sobre isso também. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus antigamente falado. Então, ele está se referindo aqui a todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento. E com isso, ele está autenticando todo o trabalho que foi feito, toda a inspiração divina que é alegada no Antigo Testamento sobre os sacerdotes, sobre os profetas e outros agentes ali, que atuaram na divulgação da vontade, da palavra de Deus, dos seus propósitos. Apesar da epístola conter todo esse arcabouço de revelações do Antigo Testamento, ela não faz nenhuma alusão à revelação natural, ou seja, a revelação de Deus por meio da sua criação. O Salmo 19, por exemplo, diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo fala um pouquinho sobre isso lá em Romanos 1:20 e assim por diante. E a revelação moral, ou seja, a revelação de Deus por meio da consciência moral, dos atributos morais encontrados na raça humana. Muitas vezes, o vocábulo grego polimeros destaca o fato que essa comunicação aconteceu em muitas partes. Ou seja, eles tiveram uma revelação grandiosa de Deus, mas não receberam uma revelação plena e acabada. Deus foi se revelando progressivamente ao longo do Antigo Testamento. Esse é um aspecto bem legal de estudar um dia aí, sobre a revelação de Deus. Como ela começa de uma coisa bem pequena e vai se crescendo até atingir um clímax principal. O que mais ainda? Muitas maneiras. A diversidade de métodos. Como Deus falou lá no Antigo Testamento. Uma série de situações. Eu listei algumas aí para vocês darem uma
uma olhada, né, no caso, ó. Nós temos história, biografia, genealogia, lei, né, ordenanças, regulamentos sacerdotais, advertências, denúncias, previsões proféticas. Todos esses elementos nós encontramos abundantemente no Antigo Testamento. As maneiras que Deus falou com o seu povo. Aos pais, né? O grego aqui traz patracin, ou seja, os ancestrais, uma palavra que os judeus usam não só para o pai, pessoa física, eu sou um pai, eu sou um patracin, por exemplo, mas também para se referir aos cabeças da nação, aos ancestrais. Temos alguma referência aí no Salmo 22, versículo 4, e também no Salmo 78, 57. Pelos profetas. Essa revelação multifacetada, essa revelação que aconteceu de muitas vezes, de muitas maneiras, foi entregue aos homens pelos profetas. Importante destacar aqui que, ao se referir a profetas, ele não está limitando a um ofício específico. O profeta do Antigo Testamento era qualquer pessoa que recebesse uma mensagem de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque alguns não tinham esse ofício. Eles não eram profetas em tempo integral. Não, mas eram pessoas que recebiam mensagem de Deus e entregavam ali durante as suas atividades. Usando uma palavra meio na moda ultimamente aí, eram profetas bivocacionados, né? Por assim dizer. E como eles receberam essas revelações, tá? Nós temos três maneiras básicas que Deus falava com os profetas no Antigo Testamento. E isso vai aparecer no incidente envolvendo Arão e Miriam, quando eles se insurgem contra Moisés. Lá no Números 12, você pode ler o texto aí, caso você não conheça a passagem. E ali, então, Deus fala como ele se referia. Arão e Miriam, então, vão acabar dando essa pista aqui para a gente. Primeira forma, né, que Deus fala, isso aqui, ó, comunicação direta. É o nível mais alto que pode existir na comunicação entre Deus e o homem. É um nível superior. Não há intermediários, não há meandros, não. É Deus falando diretamente com o homem. Ok? Assim aconteceu desde o Jardim do Éden. Deus falava diretamente com o ser humano. O pecado afetou essa comunicação, é verdade, mas não destruiu. Então, aproveitando até esse momento aqui, Deus pode e quer falar com você, Deus pode e quer falar comigo. Nós só precisamos buscar essa intimidade, essa presença de Deus, nós precisamos nos envolver com Ele, crescer em oração, crescer na palavra. E à medida que isso acontece, nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus de uma forma direta e maravilhosa. Segundo ponto, por meio de sonhos, né? Deus fala por meio de sonhos também. É muito comum essa situação no Antigo Testamento e até mesmo algumas ocorrências no Novo Testamento a gente encontra na vida do apóstolo Paulo acontecendo, por exemplo. Essa palavra acontece 50 vezes, né, nas Escrituras, tá? E grande parte delas tem a ver com revelação divina. Temos exemplos interessantes de sonhos aí, que muitos bem conhecidos, né? Os sonhos de José lá do Egito, os sonhos de Faraó, né, também relacionado a José, o sonho de José, o marido de Maria, o sonho dos reis magos, e ainda citei aqui, né? Tem os sonhos do apóstolo Paulo também, que aparecem aí. Enfim, tem diversos exemplos de sonhos nas Escrituras e de revelação de Deus por meio deles. Finalmente, nós temos as visões. Nas palavras de Champlin, o autor daquela coleção grandona, bonita, está até aqui do meu lado, azul, ele fala o seguinte: a palavra visão geralmente aponta as dimensões extrafísicas de certas experiências místicas, algo visto não pela capacidade normal, isso é importante dizer, né, dos seres humanos, mas antes contemplando algo em sonho ou êxtase, algo revelado visualmente a um profeta. É um nível de visão espiritual, então não é uma coisa física. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha só, todas essas maneiras que Deus falou, todas essas manifestações de Deus, ela vai se resumir, vai ser suplantada pela revelação final por meio do Filho.
Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. A revelação direta, os sonhos, as visões, tudo isso ficou muito pequeno diante do fato que Deus se tornou carne. Deus veio e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, ou seja, não é mais carta, não é e-mail, não é telefonema, não. É a pessoa de Deus ali na sua frente, na nossa frente. E quem é o Filho? Aí o autor, depois de ele falar, de ele comparar as duas revelações, mostra a superioridade de Jesus Cristo, né? Dizendo que agora Deus centralizou essa comunicação, ele vai mostrar o seguinte: mas quem é o Filho? Em relação aos profetas, a todos os agentes do passado, quem é o Filho? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, o primogênito de Deus. E as Escrituras falam, né, no Novo Testamento, fala primogênito entre muitos irmãos, primogênito da sua família, né, de Maria, primogênito dentre os mortos, primogênito de toda a criação. Primogênito é aquele que tinha primazia, é o que recebia as principais coisas do Pai, é o que tinha direito a receber a herança principal da família. Tudo que a família tinha, basicamente, ia para o primogênito. Os demais recebiam algumas coisas. Quem é o filho ainda? Verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós vamos ver mais algumas coisas sobre o Filho. Então ele é o resplendor da glória de Deus. Conforme Colossenses 1,9, nele repousa toda a plenitude da divindade. A expressa imagem do seu ser. Isso nos remete a Filipe, quando ele fala para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que Jesus responde? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Criador e sustentador do universo, ou seja, controle de toda a ordem, né? Toda a ordem da natureza. Sustentação aqui de toda a vida e o permear da natureza com os propósitos de Deus. Quem é o Filho? Principalmente aquele que em si mesmo nos purificou dos nossos pecados. E esse aspecto de Jesus será amplamente debatido dentro do texto da Epístola aos Hebreus, nos capítulos que virão à frente. Bom, o autor demonstrou toda a superioridade da revelação passada e presente. Como? Mostrando que era uma multifacetada revelação, agora ela é uma só. Mostrando que ela acontecia por meio de muitas pessoas, agora ela acontece por meio do Filho de Deus. Só que, pensando nos elementos que tinha nessa revelação, por exemplo, os anjos, eles tiveram uma participação muito grande na revelação da lei. Nós deixamos passar isso despercebido. Quando fala em lei, então que Deus entregou a lei a Moisés de uma forma direta. Não foi. Gálatas 3,19 é muito claro. Deus, por meio dos anjos, entrega a lei a Moisés. O mesmo que aconteceu com o Apocalipse, né? Que Jesus enviou um anjo para falar com João. Não foi o próprio Cristo que falou diretamente ali com João naquelas revelações. Isso é assunto lá do Apocalipse, que estudamos inclusive em março e abril. Então agora ele vai comparar o Filho em relação a alguns elementos da revelação passada. E começa com os anjos. E o que ele fala sobre os anjos de imediato no versículo 4? É mais excelente, né? Cristo é mais excelente que os anjos de diversas formas, criação e posição. Os anjos são criados, e criados inclusive pelo próprio Cristo. Então ele é superior a eles nesse contexto. Os anjos são criação, como eu falei, e Cristo é o Filho de Deus, no versículo 5. Depois, no versículo 6, Cristo é adorado pelos próprios anjos, numa clara demonstração da sua superioridade.
No versículo 7, nós temos aí que os anjos são ministros de Deus, né? Eles servem a Deus com vários propósitos de diversas maneiras, inclusive na preparação do advento do próprio Cristo, né? O anjo vai falar com Maria e assim por diante. Mas e o Cristo? Quem ele é? Na contrapartida, ele tendo cumprido o papel que foi atribuído, fala que ele foi entronizado por Deus. Nenhum anjo foi entronizado. E essa carreira, essa ascensão de Cristo em relação dentro da obra da redenção, aparece claramente lá em Filipenses 2, do 1 ao 11. Versículo 9 fala da unção que Jesus recebeu da parte de Deus. João 4,34 vai dizer o seguinte, que ele não recebeu o Espírito por medida. Então ele teve uma unção sobrenatural. Aparece lá também em Atos capítulo 10, falando sobre essa questão. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E lembrando que na sua essência, ele e o Espírito também são um, de certa forma. Ok? Então, essa superioridade também de Cristo na sua relação com o Espírito Santo, com a unção que procede do trono de Deus. Versículos 10 ao 12 vai contrapor a eternidade de Cristo com a efemeridade da criação. E o autor vai citar aí vários aspectos da criação, mostrando como eles passarão, como eles deixarão de existir, tá? E Cristo permanece eternamente. Aqui é um ponto muito importante, esse trecho de Hebreus, falando sobre anjos, sobre a eternidade de Cristo, quando nós pensamos em algumas doutrinas de seitas por aí que rebaixam a categoria de Cristo, colocando ele no nível dos anjos. Não, Cristo não é um anjo. Os anjos, estamos vendo aqui, estão abaixo dele. Não estamos aqui desmerecendo o ministério angelical de forma alguma. Não é essa a ideia. É questão de papéis, de quem é, de natureza, de personagem, tá? É só isso. E o autor conclui falando sobre a posição que Cristo herda depois de consumar a sua obra. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, ali aguardando até que todos os seus inimigos fossem banidos. E nós sabemos que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Por exemplo, Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, no finalzinho. Então Cristo, ele está na posição direita de Deus, posição de autoridade. Ele recebeu de Deus toda a autoridade nos céus e na terra. É o que ele fala em Mateus 28, 18, é o que aparece no Apocalipse no capítulo 5 também, na visão do Cordeiro com os 7 chifres. Eu expliquei isso lá na aula de Apocalipse. Então, termina aqui esse processo, essa comparação. Primeiro, a forma como Deus falou no passado e no presente. E agora o autor já começa a comparar o Cristo com esses elementos da revelação anterior. Tudo isso. Portanto, hoje nós vimos duas coisas aqui bem legais, né, em relação a Cristo. Duas coisas muito importantes. Primeiro, a superioridade da revelação que Cristo trouxe comparada com a antiga aliança. E segundo, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Duas situações. E diante desses dois fatos, dessas duas coisas que nós estudamos hoje aqui, eu tenho duas perguntas que eu gostaria de deixar para você pensar. Primeira, como é que nós podemos enaltecer e querer voltar a práticas tão pequenas diante do que Cristo nos ofereceu? Ou seja, estou falando em ressuscitar práticas do Antigo Testamento. Segundo, como podemos valorizar em nossos cultos entidades espirituais que, apesar da sua importância e glória, né, mas que são apenas criaturas de Deus? Como eu falei, não estou aqui menosprezando o ministério angelical, não. Eu entendo o papel deles e não necessitamos deles. Mas eles estão em posição inferior, de certa forma, até mesmo em relação à igreja. Por quê? Porque existe a diferença de criação e filiação. Tá? Os homens não foram alçados da condição de criatura para a posição de filhos, coisa que não acontece com os anjos. Nós vamos ver no capítulo 7 que Cristo ele vem para socorrer a descendência de Abraão. O autor fala muito isso. Ele não veio para socorrer aos anjos. Então, perguntas para a gente pensar aqui nesse finalzinho da aula de hoje. Agora é momento de nós falarmos com o nosso Deus e agradecer por esse dia e que Ele nos ajude todo momento a andar na sua verdade.
Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de vida, Pai, em primeiro lugar. Mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Mais uma oportunidade de, ainda que de maneira bastante superficial, percorrermos a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, nos ajuda a entender a grandeza do Senhor Jesus, Pai. A grandeza dele, da obra que ele realizou por nós. Muitas vezes nós o ofuscamos, Pai. Buscando recursos, Pai. Buscando coisas que são muito inferiores a ele. Que não podem nem sequer ser comparadas a ele. Mas nós nos perdemos nessas coisas. Não só na palavra, mas no dia a dia. Pai, quantas pessoas perdidas em meio a tantas religiões, revelações até falsas, Pai. Enquanto nós temos aqui em Cristo a revelação verdadeira da Tua obra, do Teu Evangelho, dos Teus propósitos, Pai. Nos ajuda a andar nesses caminhos, Senhor. Nos ajuda a falar desse caminho, que as pessoas possam ver em nós esse Cristo, Deus, que é a resposta final e plena para todas as nossas dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí nós terminamos a nossa aula de hoje. Continuaremos na próxima falando então sobre o papel dos anjos. Quero falar um pouquinho sobre isso numa aula aí, pegando só com base no versículo 14. Fala sobre o papel deles nas Escrituras em relação às nossas vidas. Para quê? Para que nós coloquemos então eles no seu devido lugar, como ter certeza que eles mesmos querem que nós façamos. Foi isso que aconteceu lá com João, o apóstolo João. Você lembra disso? Que João foi adorar o anjo não deixou. Não, eu sou o teu conservo. Então, as coisas certas nos lugares certos, a adoração certa para a pessoa certa. E vamos falar um pouquinho então sobre os anjos na nossa próxima aula. Deus abençoe a todos e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.